minha gente querida, responde, mas responde com toda a sinceridade. Tem algum programa de TV mais diverso do que o Estação Plural? Não tem, gente. Não tem. Então vamos nessa, que é bom a beça. Eu sou Ellen Oléria e eu estou aqui com Mel Gonçalves e Fefito para receber a nossa convidada de hoje. Presta atenção, ela é cantora de performance marcante, vencedora do Festival Internacional da Canção de 1972. A mineira de Cataguases marcou história na TV brasileira com exuberância. Ela é carnavalesca e eletrônica. Senhoras e senhores, Maria Alcina. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, Mel, Fefito, Ellen. Que prazer te receber. É um prazer enorme, mas já digo que eu tô me sentindo muito discreto perto de você, Maria Alcina. Inclusive, falando em discrição, eu vou direto ao ponto. Eu vou perguntar, direto e reta. Tá. Quem é normal? Aí complica. De normal, basta os outros. São os outros, né? Tá? São os outros. Arrasou demais. Esse é o título do meu mais recente trabalho, CD e DVD, né? Que é uma música do Arnaldo Antunes e que é muito interessante. Essa coisa da gente perguntar exatamente isso, né? Quem é normal, o que é ser normal, Exatamente. Né? É uma música que dá aquela coisa da reflexão. Eu não sei muito bem, mas eu canto, entendeu? E no que a gente canta, a gente vai descobrindo, porque a gente mesmo, no tempo, no dia a dia, vai se descobrindo de normal ou precisando ficar ou um pouco mais normal ou quebrar toda essa coisa da normalidade. Eu quero ser diferente, eu até tatuei um diferente no meu braço. Isso é bom. Eu quero ser diferente. E eu gosto dessa quebra também, porque bastam os outros, né? Eu acho que o normal tem muito a ver com essa padronização mesmo, de você tem que ser parecidinho com tal coisa. Não tem que ser, não. É você e pronto. E é interessante porque a música, na verdade, é aquela coisa de normal bastam os outros, vale a pena ver de novo, todo mundo vai ao circo, gente fina é outra coisa, passe bem, muito obrigada, deixa isso para depois. Então são frases que a gente fala exatamente no dia a dia e repetitivamente. Isso mesmo. Né? Então essa coisa de quebrar isso aí é a ideia da música. Criando né? reais, criando normais. Maria Alcina é luminosa, minha gente. E para falar do visual dela, vejam, maquiagem muito bem marcada, brilho, penas nas cabeças, mas a força que a fez conhecida vem de dentro, é vital e transborda pela voz. O novo CD celebra 40 anos de carreira, onde ela mescla estilos, ela revisita antigos sucessos com sonoridades contemporâneas e ela conta com a participação de um time de feras. Pensa bem, Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes, Karina Burr, Ney Matogrosso, Péricles. Que encontro, hein? Conta pra gente um pouquinho desse registro. Então, é Thiago Marques Luiz, o produtor, e ele que foi assim, pensando nas ideias, sugerindo. Eu também sugeria alguma coisa, assim, alguma música, algum compositor, mas a ideia dele era tão brilhante que eu deixei fluir. E você tá tão bem acompanhada, né? Atualmente, menina, eu tô do babado, viu? Quando a ideia é boa, parece que ela anda sozinha, né? A gente só vai acompanhando o mesmo fluxo. E é muito bom a gente ouvir o outro. Né? Porque eu acho que o Thiago, Ellen, ele traz aquela coisa de como se gravava há um tempo atrás, né? Que tem o produtor, o arregimentador dos músicos, os músicos, o maestro que faz os arranjos, entendeu? Então eu adorei isso aí. Então eu deixei fluir e ele foi trazendo as ideias, bem Mato Grosso, os compositores, os autores, né? Uhum. Então, é isso. E o resultado está sendo, assim, estupendo, entendeu? Maravilhoso. Está sendo mesmo, viu? É verdade. Porque o disco tá maravilhoso. E olha, eu vou chegar no nosso tema de hoje, que para você vai ser brincadeira de criança. Será? Hoje com certeza. Mas olha, hoje a gente vai falar do poder da voz. A voz é uma força. E ela é capaz de provocar atração e também repulsa. Tem uma carga libidinal incrível que vira arma de sedução ou arma de retaliação. O psicanalista francês Jacques Lacan mergulhou nessa força e caracterizou a voz como objeto. Ele encontrou um lugar específico para a voz na psicanálise. Sua tese é de que a pessoa não pode falar sem também se ouvir. Assim, a sua própria fala
impõe uma reflexão espontânea da nossa consciência. Você gosta de se ouvir, Maria Alcina? Agora eu me escuto mais, me ouço mais. Mais para trás, não. Agora não, agora já, entendeu? É interessante isso. Por quê? O que você descobriu agora nesse encontro com a sua voz? Agora tem que ouvir, né? Tá na hora, né? Acorda, sabe aquela coisa? Acorda, Maria Bonita. Tem que ouvir para ver como tá, se tá legal. É muito difícil ouvir a própria voz, porque a gente não ouve a própria voz quando fala do mesmo jeito que ouve quando ela tá gravada. Porque a gente ouve a nossa caixa, né? A gente se ouve de dentro para fora. Quando a gente se ouve gravada, a gente vê que ela é totalmente diferente do que sai da nossa cabeça. A galera geralmente tem um estranhamento, né? Quando a gente se ouve gravado, não reconhece. Não, minha voz não pode ser, gente. Minha voz é assim. Eu tenho muita dificuldade com isso, muita. Toda vez que eu gravo alguma coisa, eu fico assim, gente, não. E tem a questão das paletas, né? As paletas vocais. Sim, que vai mudando você vai lá, timbres. hoje eu vou cantar mais assim. Acho que mais suave. Vai dando um colorido, né? Aí você fala, gente, ó, tão bonita a minha voz. Eu quero saber se você passa por um problema que eu passo. A voz, pra mim, é um grande problema. Porque minha voz sempre foi fina. Já tentei fazer fono, mas meio que fugi da fono um pouco. Porque queriam deixar minha voz mais grossa e ao mesmo tempo mudar o meu sotaque um pouco. Mas volta e meia, quando eu ligo pra pizza, do que a senhora quer? Qual o endereço da senhora? Aí eu digo, meu nome é Fernando. Tá no nome de quem mesmo? Isso Ou então me mesmo. chamam de Fernanda. Você tem uma voz poderosa, que pode ser facilmente confundida com a voz de um homem. Quando você tá no telefone, se confundem com homem? O senhor Alcina, Senhor. né? Eu sou o senhor Alcina, né? E é isso mesmo, tá no nome de quem, né? Sim. Porque é o senhor que tá falando. Eu sou o senhor também. É bárbaro isso. Que, aliás, beijo falar pro em senhor, voz, Um beijo pra senhora. somos senhores e senhoras. É isso. Não posso deixar de falar com você, Ellen, quando você participou do The Voice, que você entrou, eu falei, é ela, é a voz. Ela Que ganhou. onda. Na primeira, eu não tive nenhuma dúvida. Ai, que Por que eu tô lindo. falando isso? Primeiro, que você ganhou, que você é bárbara. E segundo, Obrigada. eu achei legal, enquanto profissional, observar a coisa da artista, daquela voz, daquele jeito de cantar, entendeu? Então, estou muito feliz que de estar lindo. aqui. Sou sua fã. Lindíssimo. E Eu que tem sou essa tua coisa fã. da voz, você, né, cantora também, você sabe, né, Mel, que Claro. tem essa coisa de, é bacana você observar o outro profissional. Claro. E Gente, eu não E vou se dar conta, inspirar, não. e se inspirar também. Mas eu eu não dou tava conta, doida não. pra falar isso, Olha sabe? isso. Ah, E- que linda. Muito obrigada. Mas é verdade, é verdade. Eu tava te contando É o poder da voz. Eu acho que é Poder isso. da voz. A gente não sabe o que acontece com os grandes líderes, né? Que eles começam a falar e todo mundo fica assim. Quando vê, gente, é multidão atrás. Eu fico estudando também, porque quero, como você, cantar com força, sabe? E trazer essa emoção que a gente sente quando a gente canta, né? Eu acho que acontece a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está estudando um tema, às vezes na escola, e a gente não está entendendo muito bem. Quando a gente fala para alguém, cai a ficha e a gente entende. Falando, a gente vai e entende a coisa. Isso já aconteceu Se muito? ouvindo, né? Isso rola muito, né? Ah, já aconteceu comigo. Comigo não várias muito. Comigo, minha voz é sempre problemática, assim. Já tentei parecer É mais mesmo, masculinizado, especialmente no mundo gay que a gente vive, que todo mundo tem que ser mais masculinizado aqui no Brasil, tem que ser macho. Isso me causa alguns problemas. Você não acha Hoje que a em dia sua eu tô bem voz é um resolvida com ela. denguinho, não? Uma voz de denguinho, de carícia mais pertinho, de pezinho do Tem ouvido? quem acha que minha voz é um miado. Mas Eu acho também que não vale também. Não acho que seja um problema, porque eu tô muito bem resolvido com minha voz. Não tô afim de ser um machão que fala grosso, não. Mas já tentei falar mais grosso. Você já tentou falar mais fino? Não. Tenta parecer mais mulherzinha em alguma música? Não, isso não. Você foi bem resolvida com ela? Sim, sempre. E acho interessante que a minha voz contralto, né? Sim. É uma voz, inclusive, rara, né? Agora, essa coisa de não me ouvir, por exemplo, é porque eu fico me criticando, eu fico me cobrando. Isso não é legal. Perfeccionista? Chatice, né? Muito A gente perfeccionista. Mas isso é um amadurecimento profissional, eu acho. Mas olha, o Estação Plural foi conversar com uma especialista sobre voz. Exatamente lá do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, a Súria Vieira Pacheco. Vamos ouvir. A voz tem essa potência, abriga essa potência, tanto de seduzir quanto de repelir.
né? Faz parte de uma gama imensa de potências da voz, né? E como conduzir essa potência, como controlar essa potência, tem bastante a ver com conhecer as possibilidades vocais. Quando eu falo, no momento em que eu estou dizendo, eu estou escutando a minha voz pelo ouvido interno e pelo ouvido externo. Então, a partir do momento em que a minha voz é escindida de mim, é gravada, é registrada e é reproduzida, eu escuto uma voz que eu geralmente não escuto. Mas eu acho super importante a gente escutar essa voz que a gente também não escuta e nesse sentido, as tecnologias de reprodução são muito bem-vindas, porque nós podemos escutar uma voz próxima da que o outro escuta. A novidade que a psicanálise, especificamente o Lacan, vai trazer, digamos, para os estudos da voz, de um modo geral, em relação à questão vocal especificamente, é o fato dele considerar a voz como um objeto libidinal. Né? Isso quer dizer o quê? É essa compreensão de que a voz tanto pode atualizar, né, um desejo ou atualizar pulsões, né, e também acredito que possa provocar desejo. A voz se torna um instrumento para o desenvolvimento humano a partir do momento em que se percebe o quanto do sujeito é liberado, é atualizado no momento em que ele fala. Quando o sujeito começa a prestar atenção a todos os elementos, né, que compõem a sua voz, ele começa a perceber como é que ele pode afetar o outro. O tom de voz, ele vai mudar, ele pode desviar, inclusive, o que eu quero dizer. A intensidade, a frequência da sua voz, a tua capacidade de duração através do tempo, o ritmo da tua voz, quer dizer, são todos esses os elementos que me permitiriam, enquanto pessoa, profissional da voz, professor, enfim, amante, pai e filho, ter algum tipo de controle produtivo sobre essa produção do corpo humano, né? Legal. Acho que esse é o grande lance e resume talvez tudo que a gente estava falando aqui. Eu acho que quando a gente conhece a voz da gente, a gente tem a capacidade de controlar a nossa produção. É que para vocês que são cantoras, é muito mais fácil pensar na voz em termos técnicos. Você pode ler textos e gravar sua voz como jornalista. Mas é em termo técnico. Só que eu estou pensando aqui que a gente, para as pessoas que não cantam, ou que não atuam, ou que não dependem da voz como ferramenta de trabalho, a voz é basicamente instinto. Mas e se a gente então você não para pensar muito em como ela, de onde ela vem e como ela vai. Mas e se a gente parte do princípio de que voz é um lugar? É um lugar onde você está falando sobre alguma coisa ou protestando por algum direito teu. Fato, mas é que para a maioria das pessoas a voz não é um instrumento. Para você a voz é o seu instrumento. Claro. Para você a voz é um instrumento, então você vai polir esse instrumento, você vai cuidar bem dele. Para a maioria das pessoas a voz é uma maneira de expressão absolutamente automática. A gente fala no piloto automático cotidiano, então a gente não para pensar em que tom a gente fala, como essa voz está sendo falada e se a gente pode mudar ou não o jeito que se fala. É verdade, é verdade. Alcina, já aconteceu alguma situação constrangedora em relação a algo que você disse, como você disse? Você precisou revisar alguma coisa? Que às vezes no trabalho você está dando uma instrução para alguém, né? Aí a pessoa entende mal. E às vezes é isso, tem que pedir até desculpa e recomeçar. Já aconteceu situação constrangedora? Sabe que é engraçado, eu tenho dificuldade de falar, de expressar falando. Eu tenho facilidade de me expressar cantando. Mas assim, uma coisa assim, mais grave, assim, não. Uma vez eu estava num show, aí eu fui fazer um assunto e falei uma coisa completamente diferente.
Mas eu fiz a pina, rosa. Tipo, eu quis dizer isso mesmo, Não, aceite. eu não faltei, não tô aqui pra frente. Na adrenalina, Virou né? a página e foi. E vi a plateia falando, olha, ela falou isso, e rindo assim, mas eu, ó... Nem confiança. A nem gente tem essas confiança. coisas. Faça de conta que eu não falei. Quem é que estava aqui? Eu, não sou eu que estou aqui. Como, Até que agora espiritual, não sou eu que estou aqui. Então isso sim. Isso é uma parada que eu acho que a Sulian até falou algo em relação a isso, que se a gente conhece, ela falou da palavra, né? Se a gente fala durante mais tempo, se a gente fala mais rapidinho, pode ser um para. Para! Né? Muda completamente o sentido. Claro. Eu acho que se a gente se aproxima da voz, como por exemplo, saber fazer um arroz com feijão é importante para a vida, não é? É legal para todo mundo saber fazer um arrozinho com feijão, para não ficar com fome. Talvez entender um pouquinho da sua própria voz seja tão necessário como fazer um arroz com feijão. Isso causa menos problemas. Criticar a voz e usar a sua voz para criticar também é um modo de oprimir o outro. Com Porque certeza. a voz pode ser um instrumento de opressão. Especialmente para mim, que sempre fui delicadinho e etc. A quantidade de vezes que eu já ouvi fala grosso que nem homem, ou fala firme e etc. E o contrário deve acontecer também Sim. com mulheres de voz grave. Porque fala grosso, fala mais fino e etc. Não, a é um gente instrumento de opressão forte. Acho que a gente tem até no Brasil uma... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que existe um fetiche com mulheres de voz grave. Até Rouca. muitas sexy. cantoras... Olha, você é fetiche. Muitas Eu tô cantoras têm essa ouvindo, coisa. Eu tô atenta, esse fetiche. Fala, tem? como Ai, é que é o babado. Oi. Aí você fala o telefone, alô, um simples alô. Alô, a outra pessoa, como vai? Uma Tudo voz de bem? leoa. A galera já dá uma derretidinha, assim. Tem um fetiche com voz Eu grave. tenho tesão em voz, principalmente pelo telefone, assim. Que beleza. Quando eu não conheço ou tal, fico fazendo uma imagem na minha... Eu já errei pra caramba, entendeu? Mas teve uma vez que eu fiquei doida com uma pessoa, porque eu falava com ele, era um homem, pelo telefone. E aí, quando eu conheci, era outra coisa, mas eu fiquei... Você vai Foi formando. decepção? Não tinha nada a ver com a fantasia que eu estava fazendo. Mas você se decepcionou, ai, tadinha. É porque Mas enquanto eu não tinha decepcionado, eu Você estava apaixonada. aproveitei. É Ó, possível se apaixonar pela voz. tesão, Fefito. Claro que é, gente. Tesão, sabe? Eu Não é amo. nem paixão, é tesão. Tesão mesmo. É isso aí que É tá isso. falando. A voz dá tesão. Tem Ah, alguém específico, assim, algum nome que você possa citar pra gente? Essa voz é maravilhosa. Isso é a questão da fantasia, né? Sim. De você ouvir e ficar imaginando. Eu Mas tenho uma voz de muito homem que disso. você acha muito Gente, bonita. eu sou apaixonada pelo Antônio Fagundes. Falando, você A gosta da voz voz dele falando, eu fico Em completamente geral, derretida. eu fico assim, sempre assim. Meu Deus, como é que pode cantar assim? Como é que fala com esse tom? A voz é uma coisa que me deixa assim, eu fico assim, emocionada. É o instrumento que a gente trabalha com ele e, ao mesmo tempo, eu fico sempre emocionada, tipo assim, como é que pode? Como é que pode? Que voz é essa? Como é que pode? Sabe, É sempre verdade. maravilhada também com essa possibilidade humana, como ela falou ali, que é a voz, né? É verdade. Eu não voz fico tão humana, fascinado né? por voz, contanto que diga que me ama, me quer, me faça feliz. Ah, Vale eu tô também. falando, né? Aquela voz assim que nem eu falei no telefone. E a pessoa falando, te amo, né? Ou essas coisinhas, né? Que a gente gosta. Ai, meu Deus. Um chamego é bem-vindo, Ah, né? eu acho E maravilhoso. falando de poder e de voz, eu fico imaginando essas figuras muito representativas da história mundial, tipo esses grandes líderes, ditadores que convenceram uma nação inteira a entrar em guerras. Eu imagino que essas pessoas devem ter sido incríveis na oratória. Para falar, a pessoa devia encantar demais, para o povo ficar tão enfeitiçado, e eu acho que muito deve ter se apoiado na voz dessas figuras. Sei lá, Hitler, uma figura que atravessa os anos, Jesus, porque não tinha microfone no período, no ano zero, né? Aí disse que os homens iam para a beira do mar, para as ondas do mar levar a voz mais longe. Então, gente, que genialidade, né? Coisa linda, mas né? é isso. Imagem bonita. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca? Eu sou do tipo carne dura. O Estação Plural volta já com Maria Alcina, vozeirão, maravilhosa.
Tati! Estamos de volta com Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Perdeu alguma programação nossa, quer ver de novo? Tá tudo lá no site da TV Brasil. E a nossa convidada de hoje é a Super Maria Alcina. A gente estava falando do poder da voz. A voz é o principal instrumento de comunicação do ser humano. Mas tem gente que podia muito bem ficar caladinho, né? Eita. Sabe aquela pessoa que usa a voz para falar um monte de besteira, para reforçar preconceito, para fazer comentário infeliz, para desrespeitar os outros? Sabe como é que funciona? Como é que essas pessoas lidam com a voz? Como é que você lida com essas pessoas, Maria Alcina? Primeiro a gente ouve, depois a gente fala, não precisava, né? É, close errado. Desnecessário. É desnecessário. Depois fica tentando entender, né? Porque às vezes também é a Você visão discute? dela, né? Você corrige essas pessoas? Ou você deixa aí? Porque tem gente que às vezes não tá ali pra ser corrigida, não tá afim. Dependendo do assunto, eu vou firme, vou fundo. Você é dessas que discute com gente que fala coisa errada? Assim, eu gosto de discutir. Ah, então pronto. Eu também não tento. Acho que eu já briguei muito, sabia? Briguei muito na rua. E eu tive escola, né? Porque minha mãe é terrível, minha mãe. Mas era legal que minha mãe brigava muito por nós, ela defendia muito a ninhada dela. Isso foi muito bacana para minha formação. Essa coisa de se sentir querida e amada, né? Meu pai também, nossa, meu pai é terrível. E aí eu vim bruta, né? Assim, de pai e mãe. Mas eu acho que a vida também, o encontro com muitos cuidados e amores, inclusive porque ela brigou muito por mim, para que eu não precisasse brigar, eu fui amaciando. Mas ser Agora eu bruto sou não é uma necessariamente ser ruim. Não, de Às jeito vezes o que as nenhum. pessoas consideram bruto é apenas ser pragmático. Ser direto nas suas Objetivo. opiniões, ser objetivo. Não é necessariamente ser deseducado ou descortês. Não mesmo. Você tem cara de ser bem pragmática, aliás. Mas assim, tem uma coisa assim que é interessante que, enquanto ela estava falando, eu pensei aqui. A gente vai vivenciando coisas, situações e vai se organizando. Mas o interessante é que aquela chama do que você é realmente nunca te trai, né? Você tá ali quietinho e tal, mas de repente acontece uma coisa que... aí você vai lá e atua. Precisou, recupera ali, mas é né, o guardadinho. Você vai de uma outra forma, porque já tá amaciada realmente. A carne já botou aquele leite de mamão, né? Bateu, ela tá... Mas, né? Isso eu acho bacana. Tem aquele vulcãozinho escondido. Isso eu acho legal. É uma essência sua, é uma verdade sua. De preservação também, né? Às vezes. Sim. Eu, por exemplo, eu não nego discutir com uma pessoa que está falando algo que eu não concorde. Eu discuto com ela, eu acho que vale a pena a gente ir por embate, porque às vezes a pessoa aprende, às vezes não, mas é muito bom a gente acrescentar e pontuar aquilo que a gente acredita, porque começa no pensamento. Tudo começa no pensamento, depois ele vira palavra e ação. Então é bom a gente pensar sempre que primeiro começa aqui. É bom a gente se colocar também, né? Claro. E às vezes a gente também pode, no final dessa conversa, ser surpreendida com um grande aprendizado. Poxa, é mesmo, nunca tinha pensado Sim, nisso. gente. Quando a pessoa fala muita besteira, é sinal de que ela pensa errado. E aí, né, a falta de noção transcende a fala e ela começa a ser aquela pessoa que fura fila, que não dá passagem pro pedestre, que atende o celular no meio do filme, que manda o WhatsApp com alguma letra maiúscula pra todo mundo, brigando, que te diminui, que te faz se sentir mal. Ninguém quer ser um babaca, mas a verdade é que todo mundo é um potencial babaca e o mundo tá cheio deles. O Estação Plural foi pra rua saber como é que a gente faz pra não ser babaca. Quer ver? Roda aí, VT. Você, rapazoides que assiste o Estação Plural, abre a porta do elevador, de casa, do carro pra sua amiga entrar antes? Não. Você, amiga vaidosa, que adora um espelho e uma pose, diz pra sua coleguinha que ela tá bonita hoje? Sinceramente? Não. Você desfaz amizades em rede social por briguinha boba? Paciência, né? O Estação Plural vai descobrir aquela intolerânciazinha que você não perdoa. Eu não perdoo a pessoa ficar mexendo no celular enquanto fala comigo. Quando vem com ignorância, tipo, falando que não tem nada a ver, sabe? Contar um segredo que não era pra ninguém saber. Ou vem com segundas intenções, já vem com a mão assim. Quando vem invadindo o seu chale, por exemplo, né? Alejandra, não tem como não lembrar de Lady Gaga com seu nome, Alejandra. Você não aguenta mais ver essa piada, né? Isso pra você já é imperdoável? Você acha que as pessoas estão muito intolerantes hoje em dia?
Acho que tá todo mundo intolerante, todo mundo impaciente. Principalmente política. O pessoal não tá respeitando a opinião dos outros e tá complicado. Eu não tenho feito muita tempestade, mas qualquer coisa pra mim se torna um textão, se torna um tempo pra conversar. Na verdade, eu prefiro me manter neutro e não me colocar em lado nenhum e ficar em cima do muro. E aí tem muita gente que acha isso até errado e acabar sozinho amizade, porque acha que você tem que ter um partido, alguma coisa do tipo. Vocês estão da briga também, você sabe, né? E é de propósito, senão eu não faria. Você acha que falta gentileza nas pessoas hoje em dia? Sim, acho que sim. Acho que as pessoas estão tão preocupadas, assim, tão estressadas, não sei, que às vezes esquecem, né, das pequenas coisas. Tem uma coisa nas redes sociais que me irrita, que são aquelas pessoas que acham que estão sendo sinceras quando estão sendo grosseiras. Sim, sinceridade é diferente de grosseria, gente. Não toleramos pessoas más, mas eu quero saber, Maria Alcina, o que você não perdoa? Ai, não sei, por enquanto eu não sei. Ainda Não tem Tá nenhum, bem tolerante. nenhum pecado que você fale, eu não vou perdoar isto. Não perdoarei jamais. Nunca. Algum babaca, algum pensamento ruim. Nesse momento agora não tá. Daqui a pouco acho que vem na minha cabeça. Eu tava tão prestando atenção na resposta das pessoas e não, por enquanto não. Você vê como é que eu ando calma. Olha aí, Você vê como é que eu amadureci. Ah, eu não ando nada Tô que tão lindo. amadurecido que daqui a pouco eu caio de madura. que me irrite mais do que estar num filme e alguém abrir o celular pra ficar falando no WhatsApp do meu lado. Ou na minha frente. Fica aquela luz que Fica brilha, aquela luz na sua cara, você fica tentado a ler a conversa da pessoa, você não presta atenção no filme. Você não é obrigado a ter a sua atenção desviada do filme por aquilo. E se você reclama, a pessoa ainda acha péssimo. A pessoa ainda briga com você. Você acredita? Como se fosse bonito ser feio, né? Como se fosse bonito ser feio. Basicamente essa a frase. Tipo, uma vez eu também aconteceu comigo no cinema que foi assim, eu tava com uma amiga minha, a gente tava na frente, assim, sentadinhos, e tinha uma galera aqui atrás, super grosseira. E a gente aqui, conversando, não, assistindo filme, falando baixo e tal. E eles conversando muito alto, a gente falou, shh, por favor, quero ouvir o filme, shh. E aí eles pegaram e gritaram assim, olha, eu acho que vocês estão precisando transar. Aí pra quê? A minha amiga, ela é muito brava, sabe? Eu tava a um banho de Camila. pipoca na pessoa. Ela levantou e jogou pipoca nele. Das minhas. E falou assim, eu queria que vocês fossem menos chatos. Só isso. A minha vida sexual cuido eu. Ela falou desse jeito. E sentou de novo. Eu falei assim, amiga, eles vão bater na gente, eles vão fazer alguma coisa. Não, ela foi fina. Foi. E eles ficaram caladíssimos. Tá vendo? Merece. Como vale você ter uma atitude, levantar e falar assim, eu quero respeito? Mas agora eu lembrei. Lembra que eu falei que eu ia lembrar. Pronto. Eu não gosto, realmente, gente, eu não gosto, assim, que alguém, assim, me trate, assim, como se eu fosse uma pessoa que não soubesse de nada, que não sei de, sabe? Ah, isso é péssimo. horrível. Isso é falta de etiqueta, né? Não, mas, assim, principalmente no trabalho, porque às vezes, assim, você é uma pessoa, assim, simples, que trabalha, que vai lá, tá numa boa. Aí sempre vem uma coisa que a pessoa acha que você não sabe nada, aliás, nem te dá confiança. E isso não faz dela Isso eu não superior a gosto. você. Mesmo que ela saiba qualquer Ai. outra coisa, isso é horrível, porque fica uma condescendência, né? Não, e agora, Fefito, em cima disso, assim, eu já consigo expressar. Porque antes nem isso eu conseguia, gente. Expressar e falar, olha, não faz isso, eu sei o que é, eu sei como é, não sou uma boba, sabe? Me não respeite, me trate né? como boba. É isso. Eu não sabia fazer isso. Tem que se colocar. Graças a Deus agora eu já sei. Por isso que eu falo, o tempo, o trabalho, o tempo que passa, o amadurecimento, inclusive da idade, te dá essa força pra você falar, porque tem muito filme que a gente já viu. Sim, claro. Né? Eu tenho a idade que eu tenho, o caminho que eu já experiência, percorri né? cantando pra baixo, pra cima nesse Brasil maravilhoso, e vem alguém falar que não tem nem conhecimento. Sabe que deve ter uma coisa que deve te incomodar respeite também? meus cabelos agora eu brancos. falo. Eu acho que tem uma coisa que deve te incomodar. Você, assim, que é uma pessoa tão discreta, que passa batida, né, Maria Alcina, por onde vai. Ninguém percebe você, assim, tão mas- discreta. Você se incomoda de ser apontada, de ver as pessoas comentando do seu look? Não, mas nem sempre eu tô... Que, aliás, agora até o Guilherme Rodrigues, que está fazendo a minha roupa, fizemos essa cabeça para Fazendo o bem, programa viu, e Guilherme? tudo. O Christopher Guilherme. Alexander, aqui do
né? O que fez o que faz o brinco, que fez o brinco. Brinco maravilhoso. Maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele até fala pra mim, Alcina, menos bagaceira, porque eu ando bagaceira, né? Não é? Essa Não é toda aqui, essa indumentária, isso. não tem toda essa indumentária de dia a dia. E as pessoas ficam decepcionadas, aliás. Né? Eu Mas é pensei que isso. fosse aquela. Assim, Vida é vida, e né? sempre a Palco mão é da palco. Carmen Miranda, né, gente? Mas já pensou, há uma fixação de papel dessa, você não consegue nunca tirar a máscara, né? Você tá imagina na padaria, Maria Alcina, Não, mas eu- 8 horas da manhã com um penacho na cabeça. Mas eu no Rio de Janeiro, no Clubber. começo da minha carreira, Total clubber. eu só andava, eu não sabia separar o palco, Ellen, da vida do dia a dia. Depois eu vim aprender, Mas entendeu? pra muita gente a Mas vida é um andar palco mesmo. bagaceira como eu ando na rua, andar bagaceiro como eu... É uma coisa assim, desleixada assim, sabe? Aí eles agora não Tranquila, estão relax. deixando ficar assim mais não. Só véia safada, vamos lá, se organiza. E é bom ter uma pessoa dando um toque positivo do lado, né? Cuidando ali e ajudando a encaminhar. Às vezes é uma coisa que a gente não tá vendo. Do mesmo jeito que tem a pessoa para dar um toque positivo, tem o desgramento que não isso, sabe fazer a entendeu? crítica e vem bruto, grosseiro, insano. É mais por esse lado, entendeu? Tá faltando gentileza nas pessoas pra darem toque hoje em dia? Eu acho que as pessoas, se você perguntar isso, quem é o babaca? Quem é que é babaca? Ninguém vai levantar o dedo. Acho que a pessoa não sabe que é babaca, ou sabe? Ah, sabe. Não sabe? Sabe, Será? sabe. A gente tem consciência quando tá fazendo coisa errada. Eu duvido que uma pessoa que tá furando a fila da balada, que tá tipo 1 hora lá, um monte de gente esperando pra entrar, que fura a fila pra se juntar com os amigos que acabou de se encontrar na sorte, não saiba que tá sendo um babaca. Ah, tá sendo um babaca, ele sabe que tá fazendo coisa errada. As pessoas têm essa consciência, não tem? Não, mas às vezes a gente passa por situação e fala, não tomei atitude naquela hora, ai, eu fui um babaca. Ai, eu fui um babaca. Ai, que raiva, que ódio. Vou voltar lá e vou... Sim. É por aí, entendeu? Também tem o, eu quero ser babaca agora. Em determinadas Olha situações. só. Você viu que eu parei. Eu senti. Parei na contramão. Perigo. Fiquei quieta. Eu senti esse silêncio. Mas às vezes a gente quer ser babaca. Às vezes a gente quer ser babaca pra... Só dar uma alfinetadinha pra ali. poder... faz parte do ser humano. Eu acho que ninguém a gente polariza muito, né? É bonzinho, é malzinho. Eu acho que a gente é uma mistura de tudo. Ninguém é bonzinho o tempo Todo mundo todo. é anti-herói. Faz aí. Eu tô bonzinho agora, mas aí volta por baixo. O problema, eu acho que o problema do Daquela babaca... O problema do babaca tá Né, Fefita? e quando ele desrespeita um conjunto de pessoas, sabe? Quando ele, por exemplo, dentro do cinema que acontece isso. Ou quando uma pessoa, tipo, fala algo negativo com relação a uma classe inteira, por exemplo, alguém que fala alguma coisa Generalizando, transfóbica, que reprime, que exclui uma classe inteira de pessoas, isso sim, eu acho que é uma babaquice que tem que ser podada, Tem uma entende? coisa que eu não gosto, Mel, O que quê? eu acho que é babaquice, que é quando uma pessoa escolhe um estilo de vida para ela e ela quer impor isso para todo mundo. Eu acho que a gente precisa começar a dar espaço para as coisas ao redor. Tipo, na minha página sempre vem alguém, entra na minha página na internet, em algum canal meu na internet, e vem me dizer barbaridades e coisas super violentas. Eu fico muito feliz, porque também tem muita gente lá que gosta de mim. E às vezes eu nem preciso responder. Chega alguém que atravessa já e... O que você está falando aí dela? Tal. Poxa, se você... não gosta do meu piercing, não bote um igual. Justamente. Esse é meu, eu que escolhi para mim, tem a ver com a minha expressão. É o meu jeito de ser e estar no mundo. Né? Se não gosta do penacho da Maria Alcina, não bote. Não faça um para você, porque esse é dela, tá? Esse aqui é dela. Esse é dela. Que ela fez especialmente para o Estação Plural. É um penacho plural. É isso. Você sabe quantos livros de etiqueta existem no Brasil? Eu conheço um. Pelo só. menos 60 livros de etiqueta já Uau. foram lançados. Isso significa que a gente é tão babaca que a gente precisa ser educado cotidianamente, porque a gente não é tipo o Japão. Que todo mundo elege o Japão o país mais educado, Não todo mundo sei, cata o hein? próprio lixo e etc. A gente é meio reconhecido por ser um país meio malandro. Eu acho que os países latinos têm essa coisa, né? Tem uma fama de descuidos. Mas eu acho que a gente é super educado. Eu, por exemplo, venho de uma família que recebe as pessoas em casa e todo mundo cede a cama para a pessoa
dormir, sabe? Ah, tem um colchão para rolar no chão, vai rolar um colchão? Não, eu vou pro colchão, você dorme na minha cama. Eu acho isso de uma gentileza, uma generosidade. Isso é a família mineira, você chega na casa da família mineira, tem uma mesa maravilhosa. Às vezes a família é humilde, não tem muita coisa, é pobre. E aí monta aquela mesa porque você chegou, sabe? Eu acho que a gente sabe receber, a gente sabe tratar bem. Tá aí, a gente é conhecido pelo abraço, pelo carinho. Pela saudade. Pela saudade. Mas eu acho que a gente pode melhorar, sim, como sociedade. Jogar o lixo no lixo é legal. Se a gente mora com um coleguinha, ficar fazendo zoada no quarto do lado, sabendo que o coleguinha precisa estudar, não é bacana, né? Tem um bom senso que tem que ligar. Bom, gente, sem querer ser rude agora, mas eu vou interromper o papo. Ai, que grosseira! Mas eu preciso. Mas esse assunto é maravilhoso, ele começa a vir outras coisas, né? Eu só vou... Maria Alcina, eu só vou interromper porque eu preciso falar que agora é a hora do nosso dicionário Aurélia. Dicionário da língua afiada é o nosso teste pra você Adorei hoje. a língua afiada. Você conhece o Pajubá? Oi? Conhece o Pajubá? Já ouviu falar? Já ouviu falar em Pajubá? Pajubá. Nunca? Sabe o que é? Não. É uma linguagem Não. que nasceu nas ruas com as travestis e depois foi adotada pelos LGBTs, tem influências de iorubás, é uma linguagemzinha. Mas eu conheço algumas... Sim, você já falou que é do babado, por exemplo. Pronto. É um palavreado. Ela foi na erudição, aí eu, opa... É o palavreado. Eruditor, opa, Posso como é te dar que um é? dado? Eruditor. Vou te dar um dado. Pajubá não tem nada de erudito, é uma Não? língua da rua e é bem tá. legal. As pessoas Tá. gostam bastante de usar, inclusive eu acho que você vai adotar depois. Tá. Bom, vamos fazer o teste? Tá. Vamos lá, eu vou te dar as opções, eu vou te dizer a palavra primeiro, né? Depois eu vou te dar 1 minuto para você me responder. No próximo bloco, a gente volta e você me dá a resposta. A palavra de hoje é Jorge. O que significa Jorge, minha gente? Opção A, lésbica masculina, aquela caminhoneira com trejeitos masculinizados. Ela fez um barulho de buzina de caminhão, gente. É o freio. E a carinha dela? Olha lá a carinha dela. Gente, ó, opção B, gay mais velho. Ou opção C, bofe escândalo, tipo pai de família. Tá fácil, né, gente? Zilfi, chama de Zilfi. Vamos ver, hein? Pensa aí, Maria Alcina, segura. Daqui a pouco a gente volta com a resposta. Você também Jorge. faz seu trabalhinho de casa aí pra Jorge. saber. Já a gente volta. Sendo praça. Estamos de volta, minha gente. Esse é uma estação plural. Eu sou o Fefito. E eu tô aqui com essas duas maravilhas, Zé Leoleri e Mel Gonçalves. E com uma maravilha ainda maior. Maria Alcina, nossa convidada especial de hoje. Maravilha! Nós gostamos de você. Fio Maravilha! Faz mais um pra gente ver. Então, bora fazer mais um. Fio Maravilha! Nós gostamos de você. Vai, Ellen. Fio Maravilha! Faz mais um pra gente ver. Então vamos fazer mais um bloco pra gente ver se você entende ou não de Pajubá. Isso. A palavra de hoje que a gente deixou antes do intervalo, que eu espero que você tenha tweetado pra gente com a hashtag Estação Plural, é Jorge. 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 O que é Jorge? Maria Alcina, pra você, Jorge, é uma lésbica masculina, caminhoneira, mais machuda, como se diz. Pra você, Jorge, é um gay mais velho, como se diz, uma maricona, carinhosamente, viu? Se diz. Ou C, um bofe escândalo, um pai de família, que é aquele que você gostaria de dar uns beijos. É a número 1. Você acha que é uma machuda, uma caminhoneira? Parando, estacionando. É uma lésbica Aqui, ó. caminhoneira. E você, Mel? Manobrando. Gente, eu não faço a menor ideia, mas eu chamaria de Jorge um pai de família, bem bonito. Jorge! E você, Jorge. Oléria, você sabe? Eu sei, eu vou com a Alcina na 1.
no Valendo, caminhão. valendo Irene Ravache, hein? É, Ah, Irene Ravache. todo mundo que O acerta troféu. ganha um troféu Irene Ravache nesse programa. Tá. Irene Ravache é um nome de pajubá por si só, né? Irene Ravache. Ravache. É. Ravache. A Mel acertou! Vocês erraram. Então não é a número 1? Não é a número 1. eu achei que é fosse. uns pais de família bonitão que a gente quer dar uns beijos. Eu tô a Mel falando, acertou. ó, tô falando, as travestis sabem do Pajubá, gata. É uma coisa que nasce aqui, ó. A gente ouve e já faz assim, plim. Mas não sei o fica que que é. decepcionada, não. Eu achei que fosse. Mas tem tudo eu a ver, também. seu Jorge, também. Eu também. Às vezes, a gente se ressignifica. A partir de agora, Jorge é outra coisa também, Maria. Jorge, sentou praça na cavalaria. Ah, Pronto, campeão. Eu também quero ser da sua companhia. Pois Salve, é. Jorge. Salve, Salve, Jorge. Aprendi mais uma. Salve, Jorge. Meu Deus do céu. Nada, aqui você só ganha. Só ganha. Agora ganhamos experiência, eu e você, porque a gente errou, né? Nossa, eu errei com uma categoria. Mas foi Eu falei que bonito. eu pesquisei no Google. Mas é muito provável que tenha alguém que chame Jorge também. Eu tô doida, Muito né? provavelmente. Porque o Pajubá vai se Precisa aprender mais, né? Mas é isso mesmo. Venha não, que você já é um babado ambulante, você é um Pajubá ambulante. Ó. No fim de abril, aconteceu em Brasília a 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para LGBTs. O tema desse ano foi a criminalização da homofobia e da transfobia. Durante a conferência, discutiu-se a efetividade das políticas públicas para enfrentar a violência praticada contra a população LGBT e também estratégias para enfrentar a discriminação. O advogado Dimitri Salles, especializado em causas LGBTs, conhece muito bem desse assunto. E ele conversou com a Estação Plural. Vamos ver? Criminalizar a homofobia significa tornar crime uma discriminação que é dirigida contra a população LGBT. Também a gente chama de transfobia. É toda discriminação que resulta em negação de direitos ou no impedimento do exercício dos direitos. E que, no fundo, é revelada por muita violência, violência física, violência moral, e que chega no extremo ao assassinato. Então, criminalizar a homofobia é conseguir instrumentalizar o poder público para punir devidamente aqueles que cometem atos discriminatórios, seja de caráter homofóbico ou transfóbico. Nós temos um novo projeto tramitando, que é o projeto 7582 de 2014. Mas esse projeto está parado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e certamente, na atual conjuntura, não será aprovado sequer nas comissões. A sociedade tem que assumir um compromisso contra qualquer tipo de violência, inclusive as violências homofóbicas e transfóbicas. Então a pressão parte da sociedade e parte de um compromisso que o poder público assume em favor da proteção dos direitos humanos de todas as pessoas. Nós temos o Código Penal atual desde 1940 e os crimes motivados pelas intolerâncias homofóbicas e transfóbicas permanecem no país. Então, o Código Penal como está não é suficiente para enfrentar essas discriminações. O futuro do Brasil com relação às questões da diversidade sexual é muito incerto e eu ainda temo a dizer que seja um futuro muito ruim. Nós estamos entrando num processo de absoluto retrocesso, uma democracia ferida e um avanço de um pensamento conservador e de uma prática conservadora nos espaços de poder. O que está em jogo não é só direitos, mas a nossa dignidade enquanto cidadãos LGBTs e cidadãs LGBTs, mas também a minha possibilidade de viver plenamente, uma vida plena de direitos, de cidadania, de alegrias, de tristezas, de gozo, um cidadão, um sujeito, um ser humano completo. Me parece bem clara a urgência de criminalizar a homofobia e a transfobia. Identificando a motivação do crime, vai ser possível quantificar os crimes de ódio e adotar uma ação eficaz para punir e combater os casos de violência provocados pela orientação sexual e pela identidade de gênero. Um projeto de lei, de autoria da deputada Maria do Rosário, tem a criminalização da homofobia e da transfobia como principal ponto. Ele equipara os crimes contra LGBTs aos crimes de racismo. João Willis, também deputado, está anunciando que vai apresentar um outro projeto de criminalização da homofobia diferente desse, que propõe penas alternativas à prisão. Mas a conjuntura política não é favorável para nenhum dos dois projetos. E agora? A gente senta e chora, Maria Alcina? É um pouco, né? Aliás, um pouco não, bastante, né? Porque é para chorar, né? Não é absurdo que a criminalização da homofobia ainda não tenha acontecido quando a gente vê que o Brasil está sofrendo uma epidemia de violência contra LGBTs? O New York Times, inclusive, há alguns dias, fez uma reportagem sobre isso, dizendo que está crescendo cada vez mais o número de gays, lésbicas e transexuais vítimas de violência no nosso país. Por que os políticos não enxergam isso? O que querem que aconteça mais ainda, né?
Sim. Você já presenciou muita discriminação contra homossexuais e transexuais? Assim, presenciado, nunca vi, não. Não. Ainda não, espero não ver. Espero não ver. A gente está vivendo um tempo em que esses assuntos estão sendo discutidos e eu acho que o principal problema que a gente enfrenta com os nossos políticos é a relativização dos problemas. Porque eles acham que o que acontece com a gente acontece com todo mundo. E não é assim. Porque o Estado precisa abrir os olhos e nos reconhecer como cidadãos. Porque senão a gente vai continuar morrendo e os números são absurdos, sabe? Eu não estou pedindo uma Tiffany, eu estou pedindo uma lei que me proteja, que me garanta a sobrevivência e a minha cidadania. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Por exemplo, a PL 122 ficou 8 anos girando e ela foi arquivada. E ela é uma lei que protege as pessoas, é uma lei anti-homofobia. Está faltando o Estado ser laico, né, gente? Ainda está faltando o Estado ser laico. É isso. Ainda falta. Eu não quero ter um pastor, um padre, uma entidade religiosa governando o meu país. Eu quero uma pessoa que defenda os meus interesses, os interesses dos meus amigos como cidadãos e não como fiéis. Eu não sou fiel. É porque a pessoa pode ser um padre, um pastor governando o país, mas isso não pode ser a premissa, né? Não pode ser a primeira coisa. Alcina, você acha que a gente consegue construir esse Estado laico, de fato, com um Estado que assista essas diversidades todas? Precisa, né? A gente precisa. Eu né? acho que, assim, essa coisa... Eu acho que esse orgulho de alguém chegar e falar da bancada evangélica ou da... Eu não... tipo assim, eu não gosto, eu não aceito. Falando por Deus, né? Não é? Eu não aceito que meu filho ou meu parente seja isso ou seja aquilo. Como? Isso é orgulho de alguém chegar e falar que não aceita que o outro seja o que ele é ou o que ele quer ser. Né? Ninguém tem esse direito. Então né? por que as pessoas são homofóbicas? Se o fato de eu amar alguém da mesma orientação sexual que eu incomoda aos outros. Mas aí nós estamos falando também do preconceito, né? E isso a gente, nossa, realmente... não dá, né? Não dá pra engolir. Agora, é bacana isso que a gente está fazendo aqui. Toda a questão, né? Quando tem a passeata, todas as reivindicações, né? Porque isso é emocionante, toca, né, humanamente a todos, né? E assim a gente está conseguindo... E você é rainha dos gays, né? Vamos combinar? Desde o começo da minha carreira, quando eu cheguei com o Fio Maravilha, primeiro assim, sapatão, pronto. E as pessoas vinham falar comigo. Olha, quando eu te vi, ou quando eu estava com um amigo, quando ele te vê, ele falou assim, sapatão, né? Aí cantando do jeito que eu canto. As pessoas pensavam que eu era ou travesti, né? Lésica. Ou homem operado. Olha a onda. Gente, homem operado é uma delícia, né? Homem operado. E eu sempre convivi naturalmente com toda essa diversidade. Pra mim, sempre pra mim foi natural. Você incomodou ser chamada de sapatão em algum momento? Olha, eu ouvia num show, às vezes estava cantando, sei o quê, sapatão, sei o quê. Mas te incomodou? Se deixava triste? No caso, quando você está... Eu, por exemplo, estou cantando, saio da minha casa para fazer um show, estou cantando. Aí você fica ouvindo, aí isso é uma agressão. Sim. A pessoa não está lá para... Não precisa nem Está atrapalhando o seu show. Não importa o que ele está dizendo, ele está gritando para atrapalhar a sua performance. É uma agressão. Quando a gente sabe que a pessoa está chamando de maneira pejorativa, a gente sente, todo mundo percebe. Né? É a força da voz. É o poder da voz. A gente tem uma lei hoje, porque é uma coisa você ser assaltada na rua. E aí você sofreu uma agressão, porque a pessoa quer a sua posse. Outra coisa é você ser agredida por você ser quem você é. E isso é a diferença, não é a mesma coisa. A gente não está falando de crimes semelhantes. A gente tem hoje uma lei que criminaliza o racismo e ela é inafiançável. E é muito difícil, não se tem notícia de alguém que tenha sido preso por ter sido racista.
por injúria racial. Porque apesar da gente ter uma lei, a gente não consegue que haja aplicabilidade para ela. A deputada Maria do Rosário quer inclusive dar um status similar para a lei anti-homofobia, semelhante a essa lei antirracista. E aí a gente vai precisar de uma força muito grande da sociedade para que a gente consiga fazer real, né? Ser agredida por ser quem você é, não tá mais, não é mais possível que a gente permita isso, né? Claro. Eu quero poder também ser e estar no mundo com as minhas decisões, minhas escolhas, Claro, né? a gente só tá aqui pra ser, né? Sim. E se tem que lutar, vamos lá, né, gente? Vamos nessa. Porque se você parar mesmo, vai falar, por que eu vim pro mundo? Quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Pra ser quem você é com as suas expressões, né? Então vamos combinar uma tô coisa. falando muito. Você Como é que é tá o pra negócio brilhar, aqui? você tá pra brilhar. Arrasou, vamos combinar uma cantar, coisa. Vamos dançar. Vamos Tá combinar louca uma eu. coisa, então, depois de você ter dito essa coisa linda que você falou, vamos lutar juntos? Eu, você, a Mel, a Ellen, você, Sociedade a casa, todo inteira. mundo. Lógico. Vamos juntos, gente. Ai, gente, adorei, Tamo viu? junto na luta? Na luta, mas na lutíssima. Thundercats! Thundercats! Gente, isso é um crime, mas não é um crime ruim, não, porque semana que vem tem mais. O crime é que o Estação Plural chegou ao fim hoje! Mas, ó, obrigado pela companhia. Tweetem sempre com a gente. Vão lá pro nosso site, pra nossa página no Facebook, acompanhem a gente, mandem mensagem nas nossas redes sociais. Isso. Não esqueçam que semana que vem tem mais. E vamos agradecer essa diva que fez um penacho especialmente pra gente antes. Obrigada, Maria Alcina! Obrigada a vocês. Saudações. Obrigado a vocês. Fio Obrigado. Maravilha! Tchau, Nós gente! gostamos de você! Fio Maravilha! Faz mais um pra gente ver! Fio Maravilha! Nós gostamos de você! Fio Maravilha! Faz mais um pra gente ver! Fio. Ei!